Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Que futuro para os atletas olímpicos após o final da carreira? A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal anunciou uma parceria com a Unit Consulting, que tem como objetivo ajudar estes atletas através de programas inseridos no Plano de Recuperação e Resiliência. Luís Alves Monteiro é presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, é o convidado desta edição. Bom Muito dia. obrigado, Luís, pela presença neste jogo económico para falar de um tema que é muito importante, a questão do empreendedorismo no desporto. Já o abordámos de várias formas e de vários ângulos e com vários universos misturados, mas este é um ano em que vamos ter os Jogos Olímpicos e vamos ter naturalmente muita atenção focada nestes atletas que, infelizmente, têm as atenções viradas para eles poucas vezes durante o ano e normalmente de 4 em 4 anos quando se realizam os Jogos Olímpicos e um bocadinho menos até quando se realizam os mundiais das várias provas que estão inseridas nestes Jogos Olímpicos. A verdade é que este foco de atenção permite-nos tentar perceber aqui, Luís, como é que é encarado da vossa parte esta questão do futuro dos atletas olímpicos. São carreiras normalmente curtas, muito intensas em termos daquilo que é o esforço físico e toda a dedicação que têm de ter à profissão, e depois há um pós-carreira que nem sempre é fácil de encarar, não é, Luís? De facto, tocou aí no ponto, são carreiras muito intensas e o pós-carreira é, curiosamente, nós gostamos de dizer que Portugal está sempre sistematicamente atrasado em várias áreas, e aqui é uma área que somos consensuais. Isto é um problema que existe a nível mundial. Portanto, não é só em Portugal, é em qualquer outro país em que os atletas, de facto, dedicam eu costumo dizer que é um terço da sua vida, normalmente é um terço da sua vida. E há aqui um dado importante, é que cada vez mais tarde acabam as carreiras, porque conseguem esta performance de alto rendimento através da evolução da medicina, da ciência, portanto estão performances mais tarde e mais tarde vêm para o mercado de trabalho. Deixe-me só, antes de entrar no tema, dizer que nós somos a Associação dos Atletas Olímpicos, como disse bem, nós temos uma vocação de responsabilidade social, portanto, este é um dos temas que queremos atacar com muito foco e com efetividade. Do ponto de vista dos atletas olímpicos, são cerca de 800, já agora um dado curioso, em Portugal somos cerca de 800, a nível mundial são cerca de 100 mil vivos, portanto estamos a falar de atletas olímpicos vivos. Portanto, isto é uma população comparada, fazendo um rácio com a população mundial e com a população portuguesa, com a diáspora são cerca de 15 milhões, de facto tem que ter esse foco, mas do ponto de vista da sociedade civil, têm que ser amparados. Em relação à questão do pós-carreira, nós temos, já não é a primeira vez que estamos a fazer ações de empreendedorismo. Este é um acordo, um protocolo que fizemos com a Unit, já tivemos uma sessão no ISEG, no seguimento de um curso de empreendedorismo e desenvolvimento de negócios para atletas olímpicos. No fundo, nós queremos qualificar estes atletas para olharem para o segundo terço da vida, porque eu divido isto em 3 terços. Primeiro terço, num caso do atleta, dedicação plena e foco total na competição. O segundo terço é a vida profissional e o terceiro terço, por acaso é o meu caso, já estamos na questão do propósito, que é devolver à sociedade aquilo que nos deram a nós enquanto nestes 2 terços de vida. Portanto, é um problema que existe, é transversal a todos os países, como eu disse, e neste momento temos que. Há um ponto fundamental que é a parte mais difícil, é que os atletas devem pensar no pós-carreira durante a carreira. E isso, de facto, há aqui um conflito quase de interesses, porque veja-se, por exemplo, o Diogo Ribeiro, que agora está aí nas Parangonas, que é um Uhum. atleta excepcional e que, de facto, já há algo estrutural em Portugal, que são as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, já está a ser acompanhado, mas, de facto, com estes holofotes todos, com a pressão, e o Diogo, entre outros, é muito importante que consigamos que eles pensem, atletas pensem durante a carreira, no pós-carreira. E depois há aqui uma questão de oportunidade,
que é os atletas terem as hard skills, portanto, terem o foco, a resiliência, a capacidade de trabalhar por objetivos, que é muito apreciada nas empresas. Portanto, essas hard skills funcionam, e eu dou-lhes exemplos que nós, agora passando a publicidade, fizemos já ações com a Nestlé, com a Altice, com a Intelsia, portanto, com multinacionais. Vamos agora, daqui a uma semana, fazer um curso de liderança e gestão estratégica para atletas olímpicos. Portanto, estas qualidades são, como eu dizia, muito apreciadas pelas empresas, mas depois falta-lhes as soft skills, que é, no fundo, perceberem quais são as dinâmicas do ambiente de trabalho, qual é a relação entre as pessoas. Isto são pessoas que estão habituadas, quer dizer, eu quando digo que são pessoas, eu também fui atleta olímpico, portanto sei perfeitamente do que é que estou a falar. São habituados a receber ordens, portanto, no fundo, estamos todos os dias a treinar e a receber ordens de treinador, numa zona de conforto. É por isso que há muitos atletas que prolongam essa zona de conforto porque têm algum receio do mercado de trabalho, que é onde têm que agir, têm que ter outro tipo de atitude, e de facto esse é o ponto fundamental, que é dar-lhes as soft skills para integrarem um ambiente de trabalho. Há uma Perceberem coisa, aquilo que é o mundo do trabalho, não é? e perceberem o que é o mundo do trabalho. Estarem Eu por enquadrados. exemplo, trabalhei, fui atleta olímpico e depois, a determinada altura, decidi que tinha que começar a trabalhar. E de facto há um dado curioso, a grande percentagem que acaba a carreira, ou é porque tem uma lesão, ou tem uma lesão grave, nunca é porque decide que é aquele momento que vai entrar no mercado de trabalho. E depois há aqueles que prolongam a carreira porque de facto têm é a zona onde se sentem confortáveis, e depois vemos atletas com 37, 38 anos já a não terem a performance que tinham antes, mas a continuarem a fazer aquilo que sabem fazer e não aventurarem-se no mercado de trabalho. Portanto, no Já fundo agora, sim, sim, diga, sim. diga. Já agora, Luís, foi atleta em que modalidade? Só a título de Eu, curiosidade. eu fui no pentatlo, dá sempre para contar uma história gira, porque é o pentatlo moderno, são 5 modalidades: o Bem, hipismo, o tiro, esgrima, natação e corrida. Em 1984, eu costumo dizer, não foi quando eu ganhei a medalha de ouro, foi quando o Carlos Lopes ganhou a medalha de ouro. Portanto, aliás, nesses jogos, curiosamente, tivemos 3 medalhas, o Carlos Lopes, a Rosa Mota e o António Leitão. Mas de facto é isso que nós tentamos fazer, é qualificar os atletas e criar as condições para que eles possam integrar o mercado de trabalho. Já vão atrasados, já vão desajustados, mas do lado das empresas também criar-lhes a perspectiva que esta força de trabalho é uma força que pode ser muito importante dentro das empresas, precisamente pelas características que têm. e pelo exemplo também. Vamos introduzir o Jorge nesta conversa. Jorge, houve um aspecto muito interessante da intervenção inicial do Luís, relativamente àquilo que é a longevidade das carreiras dos atletas olímpicos. Enfim, temos esse exemplo muito plasmado naquilo que é a modalidade com mais atenção mediática, que é o futebol. Os atletas cada vez têm carreiras mais longas, isso acontece também nas outras modalidades. De facto perceber aqui que muitas vezes aquilo que é visto como um sinal de alguma salubridade em termos daquilo que é a carreira, pelo facto de estarem disponíveis fisicamente durante mais anos, depois pode ser prejudicial naquilo que o Luís estava a referir, que é a entrada para o mercado de trabalho já ser feita provavelmente um pouco mais tarde do que aquilo que seria desejável. Não sei se queres ir por aí, mas deixo-te este aspecto para reflexão. Olha, antes de mais, cumprimentar o Luís Monteiro, e dizer que todos nós esperamos que este projeto olímpico para 2024 seja de recorde de medalhas, de recorde de participações. Acho que temos todas as condições nas várias modalidades para voltar a fazer história no desporto e no que aos Jogos Olímpicos diz respeito, embora existam algumas dúvidas relativamente a atletas que têm sofrido lesões e há questões de recuperação atempada, e até para atingirem o pico de forma nos Jogos Olímpicos pode levar algum tempo, e há essas dúvidas, mas esperar que possamos os portugueses vibrarem com todas as modalidades e que sejam Jogos Olímpicos históricos para o desporto português. Efetivamente, hoje coloca-se, e em primeiro lugar, dar uma nota
Estamos a falar de modalidades que não são remuneradas ao nível do futebol, por exemplo, que permite a grande parte dos jogadores não terem a necessidade de ter um outro tipo de ocupação no final da carreira desportiva. E, portanto, desde logo, me parece que esta é uma questão muito pertinente. Como dizias, há cada vez mais jogadores, mais atletas a ter uma carreira mais longa. Se quisermos dar aqui o exemplo de Nelson Évora, já para lá dos 30 anos, continua a ser um atleta de alta competição, e este é um dos exemplos. E claramente, embora existam cada vez mais exemplos de jogadores, de atletas e jogadores, seja em que modalidade for, que tentam conciliar a sua vida profissional enquanto atletas de alta competição, também com vida académica, e há muito bons exemplos disso no desporto nacional e internacional. Obviamente que é um obstáculo que se coloca porque, terminando a carreira mais tarde, obviamente que entram mais tarde no mercado de trabalho e isso coloca-lhes algumas dificuldades. Grande parte deles depois ficam sempre ligados ao desporto. Muitos deles até optam pela via de uma licenciatura em ciências do desporto, por exemplo. Mas a verdade é que acaba por ser sempre um obstáculo e parece-me que é uma questão muito pertinente. Cada vez mais os atletas têm carreiras mais longas, mas devem claramente acautelar, acautelar o seu futuro e, sobretudo, esse período pós-carreira desportiva, porque mesmo atletas de grande sucesso, e com os prize monies que vão conseguindo amealhar, obviamente que não será suficiente para conseguirem ter uma vida razoável no resto do período da sua vida. Muito bem, e de facto, Luís, já conversámos um bocadinho na primeira intervenção que teve, mas o que fica aqui claramente plasmado é que uma sociedade é tão mais saudável quanto, por exemplo, consegue agregar e consegue absorver no seu mercado de trabalho atletas, neste caso atletas olímpicos, que possam, de facto, trazer às empresas exemplos de superação e de capacidade Lá está, a questão da resiliência, não é? Pegando aqui no plano de recuperação e resiliência. Pergunto-lhe também como é que o PRR, neste caso, pode ajudar a dar esse boost aos atletas olímpicos para que se atualizem relativamente àquilo que é o mercado de trabalho e poderem, de facto, ser inseridos nesse mercado de uma forma equilibrada. Pode. Eu vou só aqui só dar três notas. Uma, o Jorge mencionou a questão dos atletas, dos futebolistas, neste caso atletas, que são atletas de alto rendimento também. Deixe-me só dar uma nota que é importante, que a questão da literacia é importante. De facto, os atletas hoje, quando nós olhamos para a nossa base de dados, conseguimos segmentar do ponto de vista da literacia aqueles que têm mais literacia, são os mais recentes. Portanto, hoje em dia, um atleta de alto rendimento já tem um curso, normalmente, e grande porcentagem estão nos cursos que é da zona de conforto, como disse bem, mas, por exemplo, na nossa base de dados, que encontramos neste grupo de atletas olímpicos cerca de 20 médicos, temos 60 engenheiros, portanto, nós temos a base de dados bem segmentada. Isto não quer dizer que o problema esteja resolvido, porque mesmo com este grau de literacia, muitas vezes conheço atletas que são engenheiros e estão a dar aulas de judo, ou que têm uma licenciatura em Direito e que estão a dar aulas de uma outra modalidade, que é a zona de conforto. Depois há aqui um fator, eu não me esqueci da sua pergunta, vou só dar aqui mais três Sim, exemplos. claro que Há aqui sim, um claro que fator sim. que é o estigma que existe em relação ao atleta. Por exemplo, eu tive uma carreira de senior manager em multinacionais e trabalhei no estrangeiro, mas basta dizer que sou atleta numa conversa que vejo logo aquele olhar, fizeste desporto. Parece que há um estigma da sociedade em relação ao atleta que também tem que ser resolvido. E até deveria ser ao contrário, Mas não porque devia ser, exatamente, não devia ser ao uma, contrário, Luís. Essa Não, questão. mas isto de facto olha, eu trabalhei em Inglaterra e quando dizia que quando as pessoas sabiam que era atleta olímpico, eu quase que tinha um tapete encarnado, passava um tapete pelos pés. Em Portugal não é assim. Em Portugal, de facto, há um estigma, e é preciso dizer isto com frontalidade, há um estigma em relação aos atletas.
porque normalmente pensa-se que, ou que não pensam, ou que são mais limitados porque dedicaram uma vida, porque têm as hard skills, mas não têm as soft skills. Portanto, esse estigma existe. Depois, queria-lhe falar aqui do ponto de vista da carreira, da via natural, que o Jorge também mencionou. Há aqui uma via natural que é o dirigismo desportivo. Portanto, e podem-se aproveitar até para ver uma renovação no panorama desportivo, porque nós temos um panorama desportivo de dirigentes já muito cristalizado, e isto não é uma crítica, há de chegar uma altura, daqui a uns anos também vou ter que sair, porque há uma renovação natural dos mais jovens, e isso é importante até para haver novas ideias. Em relação ao seu ponto, indiretamente, nós de facto damos muita importância à questão do empreendedorismo e dos atletas que querem empreender, e vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um projeto que se chama Ligações Olímpicas, e no fundo são os atletas olímpicos que de alguma forma têm alguma associação, um clube, uma empresa. Neste momento já temos 22 ligações olímpicas, e vamos ter uma sessão também com a Unit, já agora, para referenciar o protocolo que fizemos, em que vamos já analisar casos práticos para poderem se meter a este, porque o dinheiro existe, toda a gente fala que há muito dinheiro para investir, mas é preciso saber onde, como pedir o dinheiro e ter a capacidade de poder apresentar um projeto dentro das guidelines que exigem este tipo de fundos. Portanto, a Unit, nesse caso, esta parceria é muito efetiva, porque temos, de facto, projetos concretos de atletas olímpicos que já têm as suas empresas, e essa é a parte boa a parte boa da outra face da moeda, que é uma face positiva. É que há atletas olímpicos com empresas, e empresas na área da informática, empresas, olha, empresas, o Simão Morgado, por exemplo, tem uma empresa de vestuário desportivo, neste caso fatos de banho. O Nuno Pombo, foi a 3 Jogos Olímpicos, tem uma empresa na área da informática, que é a Noctronics, e que tem clientes muito importantes, nomeadamente a Fertagos. Temos vários exemplos positivos, e no fundo o que nós queremos é dar a visibilidade, dar voz, capacidade interventiva, e mostrar que de facto é uma possibilidade, também uma via, não para todos, mas para alguns, seguirem esta via do empreendedorismo. Uhum. É, Jorge, de facto, estava aqui a ouvir o Luís e estava-me a lembrar do exemplo do atleta de judo que é licenciado, aliás, do licenciado em engenharia que está a dar aulas de judo, e estava aqui a pensar numa questão muito premente que se coloca ao mercado de trabalho em Portugal, que tem a ver com a retenção de talento em Portugal. Isto é um contrassenso absoluto termos pessoas formadas e com todas as ferramentas para poderem ser contratadas pelas empresas portuguesas, e depois as empresas andarem-se a queixar de que não existe talento suficiente em Portugal para preencher os seus quadros. sim, parece-me claramente o contrassenso, o Luís já o tinha referido também, por questões até de superação, resiliência, no caso das modalidades coletivas, o trabalho em equipa, valores que deveriam ser importantes para as empresas, e não deixa de ser um contrassenso, olhando até para aquilo que referias do momento que vivemos e da incapacidade, muitas vezes, das empresas em Portugal de terem a incapacidade de não conseguir reter talento. E vemos a geração, porventura, a geração mais qualificada de sempre, a sair, e são cerca de 100 mil jovens licenciados e com mestrado que saíram nos últimos anos, de Portugal, à procura de um futuro melhor, nomeadamente nos países da União Europeia. Mas eu aproveitava também, até porque estamos num período, como sabemos, de campanha eleitoral. E não deixa de ser sintomático que, se formos olhar para os programas, não vemos nenhum programa em que o desporto seja de facto um tema importante e relevante. Não temos um ministro do desporto. De 4 em 4 anos falamos do projeto olímpico, porque quando se aproximam os Jogos Olímpicos, mas a verdade é que não há uma discussão e um projeto desportivo para Portugal pensado com pés em cabeça, e basta olharmos aqui para o lado, para a Espanha, o que Espanha fez, nomeadamente quando lhe foi atribuído a organização dos Jogos Olímpicos de 1992, e o crescimento em termos desportivos
em todas as modalidades que o desporto espanhol teve a partir daí e as condições que são dadas aos atletas nas diversas modalidades. Mas eu até iria mais longe, porque isto também tem muito que ver com o projeto educativo e com o modelo de ensino em Portugal, nomeadamente no ensino público. E eu acho que tem que haver ao mesmo tempo o aprofundamento do desporto escolar em Portugal. Houve há alguns anos esta parte, o desporto escolar não tem havido tanto investimento como havia, se calhar nas últimas 2 décadas, no início do século, e isso é uma questão que também deve ser discutida e aproveitando este período, e quando se fala de Jogos Olímpicos e do projeto olímpico, olhamos para muitas modalidades que se calhar não é fácil para os jovens e para as crianças poderem praticar, a não ser via desporto escolar. E por isso é também muito relevante termos esta discussão, e se quisermos discutir o desporto nacional com pés e cabeça. Muito bem, e fica fechada esta segunda parte do jogo económico. Agradecer ao Luís. Posso só dar aqui só Sim, uma nota sim, muito claro que rápida sim, que tem Luís. a ver Claro que sim. com isto que o Jorge disse, porque nós estamos aqui a falar de empreendedorismo, mas de facto esta questão do plano estratégico, que é uma coisa que eu já tenho vindo a debater e a falar e a escrever sobre o plano estratégico, é crucial, porque o desporto não é um fim, e nós em Portugal somos um país resultadista que só olha para as medalhas, como Jorge disse, de 4 em 4 anos. O desporto é um meio fundamental para que no fim desperte uma nação. Veja-se esta questão das medalhas recentes do Diogo Ribeiro empolgam, e depois há as questões dos fatores económicos e o impacto que tem na economia, a questão da atividade física ou inatividade física. Nós temos 74% de inatividade física para um país de 10 milhões. A Organização Mundial de Saúde diz que isto tem um impacto de quase 2,4 mil milhões de euros nos custos de saúde. Portanto, há aqui equações que são tão evidentes que é muito difícil perceber como é que os governos não dão importância e não criam um plano estratégico, não é há 4 anos, não é na legislatura, é há 10 anos. Eu, por acaso, estava aqui com o documento dos programas do governo, dos vários partidos, e de facto isto é muito pobre para um país que pode despertar se tiver um plano estratégico, uma visão a 10, a 20 anos. Muito bem. Luís, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Esperamos contar com a sua presença no futuro próximo. Vamos fechar então a segunda parte deste programa e já a seguir partimos para as escolhas da semana neste jogo económico.